Olá, boa noite. Hoje eu convidei o professor Marcelo Raimundo para a gente falar sobre reflexões sobre suicídio, em homenagem ao Setembro Amarelo. Eu vou convidar aqui o Marcelo. Oi, oi, oi. Oi, Gabi. Vamos ver que eu já convidei ele. Aí. Oi, Marcelo, deu Tá certo? bom? Conseguimos aprender direitinho, Boa noite, pessoal. certo? Então, eu vou me apresentar e depois eu passo a palavra para você se apresentar também, tá, Marcelo? Tá bom, tranquilo. Certo. Eu sou Nina Peretti, para quem não me conhece, psicóloga clínica, trabalho, tanto online quanto presencial. Trabalho sou sistêmica corporal, me baseio, na verdade, em todas as abordagens, né? Mas a minha base teórica é sistêmica e corporal. E hoje também estou trabalhando muito junto com a neurociência no brain spotting, né? Que é o neuroprocessamento cerebral, certo? E hoje a gente vai convidar o Marcelo para a gente, o Marcelo Raimundo, professor, para a gente falar sobre, refletir um pouquinho sobre o suicídio que o Setembro Amarelo nos convida a, a falar sobre isso, né? Então, te passo a palavra, Marcelo. Tudo Seja bom? bem-vindo. Obrigado. Bem-vinda também. E obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado você pelo convite. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, Nina. Uma breve apresentação. Eu sou o professor Marcelo Raimundo, psicólogo também. Atuo tanto na área clínica quanto na área organizacional, treinamento, desenvolvimento, de um bom tempo já. Quando a gente fala de base clínica, né, eu tenho uma base maior na psicanálise, mas eu também atuo em diversas outras linhas. Se necessário for, a gente atua na cognitivo-comportamental, a gente atua na, na psicologia mais positiva. Depende da situação, a gente usa das ferramentas que todos aprendemos na faculdade. Mas o que ensina mesmo é a prática, porque conforme a gente tem uma pessoa, uma vida ali para ser cuidada emocionalmente, você busca a ferramenta mais adequada para dar esse suporte. E hoje eu recebi o convite para a gente falar sobre esse tema tão delicado, que é a ideia do suicídio, mas a nossa intenção, como eu conversei com a Nina previamente, é além de falar sobre o que leva a pessoa a se suicidar ou tentar se suicidar, é nós pensarmos assim, identificar como isso acontece e até promover saúde mental. Porque antes de pensar em como trabalhar o pós-tentativa, é evitar que as pessoas tentem. De que maneira? A gente vai falar hoje aqui sobre algumas ferramentas emocionais que você pode ajudar a pessoa a desenvolver nela, mas também do seu suporte emocional para ajudá-la a não fazer esse ato tão horrível, né? Que homicídio e suicídio estão ali, não deixam de ser assassinatos. E uma vida em plena consciência, né? Quando a gente fala de consciência, vamos falar daqui a pouco, ela está é, perturbada para tentar isso, porque todos querem viver, só quer tirar a própria vida quem está perturbado. E nós vamos falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Vamos lá, deixo na sua mão agora, no seu pensamento, o que você pode desenvolver conosco. A Nina é uma excelente entrevistadora e eu vou junto aí. Vamos lá. Também vou te perguntar algumas coisas, se puder. Vamos juntos. Vamos juntos Uhum. bater um papo aqui, refletir, né? Convido também a todos, se tiverem perguntas, fiquem à disposição, que a gente no final da live vai abrir um momento para vocês trazerem as perguntas e a gente vai responder as perguntas. Então, conforme a gente for falando, se for tendo dúvidas, eu vou lendo aqui e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Então, o que Uhum. que acontece, né? Como eu disse há pouco, eu trabalho com o brain spotting, que trabalha neuroprocessamento cerebral. Existem muitos gatilhos, né, que é o que a gente tem, que são traumas que a gente vai vivendo
às vezes até intrauterinos, já está tendo pesquisas, né, Marcelo? Que existe traumas intrauterinos transgeracionais e que são gatilhos e que fazem a gente ter começar a se sentir triste e demasiadamente triste. Uhum. E a gente precisa começar também por si só a identificar esses gatilhos, né, emocionais. E a gente estava conversando sobre isso, né, Marcelo? Uhum. Quando eu te convidei para fazer essa live, quais eram esses gatilhos e que você estava contando que fez uma palestra e começou a falar sobre esses gatilhos com o pessoal até inclusive da terceira idade, né? Sim, sim, estou desenvolvendo com o pessoal de terceira idade, pessoal de empresas. Então, o Setembro Amarelo, que é o que a gente está trabalhando na prevenção, nós profissionais da psicologia estamos sempre sendo convidados para dar um parecer sobre isso. E aí tive essa oportunidade de falar alguns dias atrás, vou falar semana que vem também, como agora com vocês aqui. Aliás, o pessoal que está participando, muito obrigado pela presença, porque, como eu falei para a Nina, seremos multiplicadores de boa-aventurança para as pessoas. Sim, a Aí, ideia é essa, né? Trazer consciência e que as pessoas não se sintam, quando estão tristes ou quando pensam em tirar a própria vida, não se sintam sozinhas, né? E entenda que tem que existe uma forma de você viver melhor, uhum. né? Então, eu queria que você contasse um Você pouquinho sobre isso, sobre os seus trabalhos, sobre como que funciona isso aqui para gente. Então, Como que você perguntou dos funciona o seu gatilhos. trabalho, né? Em prevenção de risco de Então, suicídio. você perguntou primeiro dos gatilhos, vou tentar E, dizer, o pessoal já sabe, mas só reforçando. Por exemplo, tem gatilhos que são bem intensos. Por exemplo, fatores estressantes. O estresse deixa a pessoa num estado mental perturbado, que ela não está com a consciência agindo plenamente. Então ela está agindo por impulso, muitas vezes, e ela não faria aquilo em sã consciência, ela faz naquele momento do fator estressante. Quais são esses fatores? Por exemplo, o luto a morte de um ente querido. E todos nós sabemos que um dia iremos partir, é a única certeza, a gente fala, né, na psicologia, a única certeza que nós temos é que vamos partir um dia. Mas poucos se preparem para perder um ente querido, principalmente se tiver um vínculo muito grande, um apego muito grande. Então, se você não vivenciar bem o luto, que tem as fases, né, o luto ele tem aquela fase inicial da negação, a pessoa nega o que está acontecendo, depois tem a fase da depressão, ela fica perturbada, triste com aquilo, a fase da revolta, que ela não aceita o fato, aí tem a fase da negociação, que ela começa a aceitar o fato e, por fim, a aceitação não do fato em si, mas da nova realidade que se apresenta. E aí, quando tem uma morte que a pessoa não passa bem, ela se enrosca numa dessas fases e pode ter a ideação suicida. Mas o luto não é só quando é uma morte física. Pode ser um luto quando você perde um amor da sua vida, que você nomeou como amor. Pode ser que esse amor se foi porque a relação se desgastou, porque há um outro interesse da parte da pessoa e da sua parte não, você não aceita aquela perda. Ou pode ser tipo uma traição, daí você não sabe lidar com o fato de ser trocado, de ser abandonado, né? Vou falar dos gatilhos, depois eu quero falar um pouquinho sobre essas primeiras também, que são bem importantes. Aí, além dos problemas de relacionamento, que a gente pode falar também muitas brigas, sejam familiares, sejam de casal, até mesmo brigas no seu ambiente de amizades, no seu trabalho, pode levar a pessoa a ficar estressada e pensar no suicídio. Bullying, quem sofre bullying, quem sofre assédio moral, também é um gatilho que pode levar a pessoa a não querer continuar vivendo, né? Aí tem os fatores que levam às psicoses químicas, por exemplo, abuso de substâncias, álcool ou drogas. Só que a gente também percebe que o álcool e drogas, as pessoas muitas vezes vão para esse caminho do abuso, que vira uma dependência, porque já tem uma depressão ali instalada. Mas os fatores iniciais são depressão e bipolaridade, que são, assim, transtornos mentais que geralmente têm essa comorbidade com essas coisas que eu falei também. Uma está atrelada à outra. Professor, eu esqueci de algum. Acredito que sejam esses, assim, os que mais são intensos, tá? Agora, o como lidar com isso, que é o fato que a gente tem que considerar bastante, porque se a gente ficar falando aqui, o que leva a isso? Por exemplo, outra coisa também, a solidão.
que às vezes a pessoa também está numa idade mais avançada, que tem aquela síndrome do ninho vazio, que os filhos saem de casa, daí tem às vezes contato com o neto, não tem. Aí morre um dos parceiros, né, do casal, e fica só a pessoa. Se ela não fizer uma sociabilidade, ela pode entrar num sentimento de solidão. Não a solidão no sentido de estar só. Por exemplo, tem horas que eu prefiro estar só, curtindo a vida, feliz naquele momento de solidão. Mas a solidão no sentido de desamparo. E aí a pessoa também tem a ideação suicida. E o que acontece? Quando vem esse tipo de pensamento, há uma... Você que trabalha bastante na área neuronal pode explicar melhor isso. Há uma... Só um minutinho. Não existe só, não é nem só pensamento. Às vezes a pessoa tem... As pessoas dão sinais verbais também, né? sim. Elas verbalizam isso. Não aguento mais a vida, estou cansado de Não. viver, estou muito cansado. As pessoas dão sinais tanto verbais quanto comportamentais, né, Marcelo? Não, isso aí a gente vai a figura do outro enxergando. Eu estou dizendo assim, fatores, gatilhos internos que podem levar a pessoa a pensar em fazer. Agora, essa percepção de quem convive com ela tem a ver com isso. Isolamento, agressividade demais, reclamar demais, ficar triste, não querer, por exemplo, fazer atividades normais, tomar banho, comer. Depressão, né? Está ali ligado aos fatores de depressão. Dormir demais também, ou ter muita insônia. Compulsões, né? Comer demais, as próprias drogas. Então, elas começam a mostrar sinais. E não dá para brincar. E se ela falar em pensar assim, não aguento mais viver, tá um sufoco aquele meu trabalho, essa minha relação está acabando comigo. A maioria das pessoas entendem que é só um desabafo. Não, se é muito repetitivo a constância, já dá para diagnosticar como ideação suicida. Isso. Tá? Uhum. E eu ia te perguntar, jogando a bola de volta um pouquinho rapidinho, o seguinte, quando tem, por exemplo, uma paixão, né, Nina? A gente tem lá aquela coisa que os neurônios eles ficam totalmente perturbados e a pessoa só enxerga o objeto também, do desejo. né? Oi? Nossos hormônios ficam desregulados. O nosso mexido. corpo fica desregulado. Exato. Quando a gente está com uma grande paixão. Então, aí quando a paixão é correspondida, você só vê aquilo na sua frente, o objeto de desejo que a gente chama, a pessoa e você é o objeto de desejo da pessoa. Se essa paixão ela tem uma intensidade, tem uma correspondência, e disso pode gerar um casal, ótimo. Agora, numa perda, seja por um abandono de uma das partes, a outra não está preparada para essa perda, aquilo que é um desejo do outro passa a ser uma raiva. E essa raiva, muitas vezes ela é aceita pela pessoa, eu tenho raiva, e eu tenho esse ódio, eu quero me matar por isso. Ou então ela não quer sentir raiva, ela continua dizendo que ama, mas está com a raiva embutida, ela não consegue interpretar, e ela quer matar a si própria porque não aceita a perda. Não quer matar o outro, quer matar a si própria porque não aceita a perda. E também a questão neuronal que está desequilibrada, porque ali estão com baixa taxa de serotonina, dopamina, que são os hormônios mais ligados ao humor. E como é que a gente aumenta isso? Tem algumas coisas, exercício, alimentação, convívio. Só que a pessoa que está deprimida, ela tende a ficar cada vez pior, porque ela não faz essas atividades e isso leva ela a ter essas ideações. Daí quem está convivendo com ela tem que ter essa percepção e pensar, eu posso ajudar de alguma forma. E uma das piores coisas que as pessoas fazem é querer ajudar julgando. Você é uma fraca, você não pode fazer isso porque a outra pessoa não presta, sendo que ela gosta, por exemplo. Você não pode sofrer tanto por perder um trabalho, você é uma pessoa capaz, só que a pessoa se acha incapaz. Então, o ouvir é muito importante, já entrando na questão da prevenção. Não só julgar, ouvir o colo, né? Mas pode falar da questão... Ouvir o colo, né? Ouvir com empatia, né? Ouvir se colocando no lugar do outro. Exato, né? Imaginando-se, não é? Essa é a prática terapêutica que nós temos com obrigação, mas as pessoas podem fazer no dia a dia. O ouvir com carinho é você simplesmente não julgar e, se possível, validar o outro, né? Porque normalmente tem umas pessoas que são muito narcísicas que elas, além de ouvir, elas ficam se achando mais importantes do que o outro e falam assim, se você imitar a mim, você consegue ser melhor. A pessoa já está para baixo, ela se sente pior ainda, entendeu? Então, ouvir com empatia significa isso também. Mas pode falar. Se você imitar a mim, isso? Não entendi, perdão? Você disse que se você imitar a mim, você vai ficar melhor, isso? Isso. Tem pessoas que são assim, olha, tenta fazer igual eu faço, que você não vai ficar deprimida, você não vai querer se matar. Quer dizer, fica aquela coisa de narcisismo envolvido ali, se aparecendo,
e a pessoa se sente pior ainda, porque ela fala, nossa, a outra pessoa é muito forte, como é que eu não consigo ser? Então, ouvir não é Não assim. respeita a singularidade de cada um, que cada um Exato. de nós temos, né? A nossa unicidade. Entra em uma complementação, né? E a pessoa começa a entrar também num movimento de comparação. Né? Isso. Então, assim, você que tem esse conhecimento na parte neuronal, você pode explicar melhor do que eu. Essa disfunção, você até falou de hormônios também, até a TPM pode atrapalhar uma pessoa se ela não estiver bem equilibrada nesse sentido. Né? O humor é uma coisa muito importante a se considerar. Nós psicólogos trabalhamos com essa neuroplasticidade cerebral, né, Marcelo? Como é que a gente faz essa neuroplasticidade cerebral? Como você mesmo está dizendo, com mudanças de hábitos, né? Hábitos de atividade física, né? A gente dá a nossa energia ao nosso cliente, né? Quando a gente trabalha com uma pessoa muito deprimida, ela está com uma baixa energia, né? Ela está muito cansada. Então, a gente tem que estar muito bem preparado emocionalmente para dar a energia extra que nós temos ao cliente, né? E a gente trabalha, então, eu trabalho de uma forma com mudança de hábito, mudança de hábito como? Mudança de alimentação, da mesma forma como você está trazendo, que isso tudo vai fazendo o quê? A pessoa vai se alimentando melhor, né? Com mais fruta, bebendo mais água, praticando atividade física. Isso vai, aos poucos, trazendo uma mudança, né? Trazendo noradrenalina, serotonina para o corpo da pessoa e ela vai começando a fazer uma neuroplasticidade cerebral. Só dessas pequenas e grandes mudanças que a pessoa está fazendo. Eu chamo de alimentação emocional isso, Nina. É um termo que eu uso. Porque o alimento físico, ele nos nutre, não é? O alimento do exercício físico te dá a respiração muscular, a questão de desenvolver o corpo mesmo. E a alimentação emocional é você jogar pensamentos positivos sobre a vida, independente das circunstâncias que você passa. Eu sempre coloco assim, que mais importante do que encontrar satisfação, que é uma busca de todos nós, é aprender a lidar com as frustrações. Quando você aprende esse segredo, você não fica fingindo que não tem problemas, mas você fala, isso ficou para trás, é bola para frente. É oi pensamento, tchau pensamento. Então, quando você codifica isso no sentido de mandar na sua mente, ao invés de deixar ela mandar em você, aí você começa justamente a fazer essas atividades, essas atitudes mentais positivas que o Napoleão Hill fala também, né? A atitude mental positiva é, independente da circunstância de pressão que você passa, procure pensar positivo, que tudo vai melhorar e você pode ser uma pessoa que vai fazer a diferença nesse sentido, para você mesmo. Tá? E quando você pensa na relação com o outro, você pode fazer isso apoiando, validando, escutando, como a gente falou, mas também mostrando caminhos. Nós, psicólogos, fazemos muito isso em clínica, mas nem sempre a pessoa tem um acesso a psicólogos. Aí ela pode estar escutando essa palestra e tentar fazer isso com amigos, com familiares, dizendo quanto que a pessoa é importante para ela, por exemplo. É tão gostoso ouvir, poxa, você é uma pessoa importante na minha vida, como eu te amo. Nossa, como você é uma pessoa que faz a diferença no social, o seu trabalho é tão bonito. A pessoa ouvindo isso, dá uma balanceada na questão de tanta negatividade que ela vê nela ou que falam para ela. Só uma coisa, Nina, que eu esqueci de falar. Duas coisas também que são gatilhos que podem levar a pessoa a querer se matar. A questão de traumas emocionais, tá? Traumas emocionais são coisas assim, bem complicadas, porque muitas vezes a pessoa fica buscando apoio em novas relações para suprir aquele trauma que ela passou. Sendo que, na verdade, você tem que reelaborar o que passou, interpretar melhor e falar, a vida continua daqui para frente. Eu não posso ficar no passado. Tá? Então, traumas são coisas também que podem levar gradativamente a pessoa a querer se matar. Se ela não se mata diretamente, ela se mata não amando a si mesma e desistindo da vida no dia a dia. Não se cuida, né? Como você tão bem colocou, não se cuida. Se cuidar tem a ver com alimentação, exercícios, tem a ver com caminhadas, exercício a gente já falou. Mas também alimentação. Fazer exames físicos também. Você tem que fazer exames físicos, fazer exames. Sim, claro. Médico, cuidado, né? Cuidar da sua saúde. E aí eu ia comentar outra coisa que faltou, que é o diagnóstico de doenças, tá? Doenças que podem ser terminais ou que possam levar a um câncer, por exemplo, ou dores devido a um câncer.
E aí a pessoa começa a achar que a vida não tem sentido, sendo que tem. Tem muitos tratamentos hoje em dia que resolvem a solução. Só que a pessoa já identifica que aquilo vai acabar com a minha vida, então eu não quero mais viver, não quero passar por aquilo. Você deve ter assistido um filme, não lembro agora o nome, falar do filme sem lembrar o nome, daquele rapaz que ele fez a eutanásia, que tinha ele tinha aquela moça que se identificou com ele, se relacionaram, tudo esqueci o nome do filme, quem lembrar aí me fala. E aí tinha possíveis finais no filme, eu depois assisti, me falaram que ele tinha a possibilidade de querer continuar vivendo, mas não, ele insistiu na eutanásia por uma doença terminal. Eu acho que é um caminho que não é dos melhores, porque ele encontrou muita satisfação com aquela moça, dava para viver com as dores, tá? Tem aquela frase que fala, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, é questão de atitude mental. Mas desculpa, eu só fico falando aqui, vai desenvolvendo aí também, desculpa. Perdão, me empolgo. Eu tava pensando, quando a gente está falando de mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança, né, de comportamento, que são os hábitos, mudança de pensamento, o que acontece que você estava me falando? A fazer sinápticas, né? E a gente vai também, e os neurônios vão começando eles vão ressurgindo. Quando a gente está com pensamentos que são muito de terminar com a vida, né? A gente começa também a matar os nossos neurônios. Sim. E quanto mais a gente mata, é um ciclo, e um ciclo que você precisa buscar ajuda para quebrar esse ciclo. Sozinho não há como, entende? Porque não há como, porque você está fazendo as conexões sinápticas. Quando você começa com pensamentos negativos, hábitos não saudáveis, você começa a matar os seus neurônios. E começa a entrar no ciclo. Então, sem a ajuda de um profissional, até um multiprofissional, né, Marcelo? Sim. Então, aí que é uma coisa importante que você tocou num assunto legal. Tratamento para depressão. Nós temos a medicação, sim, casos mais extremos que a pessoa está ao ponto de não ter autocontrole. Aí você entra com ansiolíticos, no caso os médicos, psiquiatras, neurologistas, clínicos gerais, para conter aquele impulso da pessoa. Tá? Só que o tratamento medicamentoso, ele é paliativo, ele só dá aquela segurada. O que tem que fazer é essa reelaboração do que você chama de vida. Só que falar de reelaboração de vida para pessoas que passaram por traumas, ou desejos, ou situações que elas não conseguem encontrar saída, é difícil, porque a ideia dela é não querer continuar. Aí que entra os profissionais. Nós que somos da área de psicologia, a gente identifica o ser humano numa relação de ajuda que nós falamos. A gente se coloca no lugar do outro, não está vivenciando a dor dele, mas entende a dor dele e ajuda ele a identificar caminhos e mudar de posições. Porque a pessoa, por si só, ela não consegue. Porque ela está presa àqueles pensamentos repetitivos e até mesmo de relações tóxicas. Nem sempre você vai sair das relações tóxicas, mas você pode aprender a conviver melhor com elas. E aí nós entramos também ensinando a fazer isso. Tá? Então, o que acontece? As pessoas, elas têm que quebrar esse tabu de que ajuda na saúde mental é algo só para loucos. Não, ajuda na saúde mental é para quem é são. Quem está surtado vai tomar medicação para tentar equilibrar a questão da cognição, de pensar, de raciocinar. Quem raciocina desenvolve o quê? Neuroses. As neuroses passam a ser psicopatológicas quando a gente está deixando aquilo tomar conta de tal forma da minha vida que tudo que envolve o meu progresso, o meu convívio, fica tão perturbado que eu não estou tendo mais controle. E, na verdade, esse controle mental, ele passa pelo quê? Pelo amor próprio, pela capacidade de resiliência, pela capacidade de ser uma pessoa que sabe dizer não. Só que se a pessoa foi, por exemplo, passou por situações que ela não teve esse ensino, muito pelo contrário, ela foi ou abandonada, ou negligenciada, ou até mesmo superprotegida, se ela não fizer uma reelaboração disso, com profissionais, inclusive, ajudando a ela vai ficar fazendo esse ciclo se repetirem. Eu brinco com um termo que eu falo assim, as pessoas procuram relações, sejam amorosas, ou de amizade, ou, sei lá, de trabalho, que elas viram curva de rio. O que encosta na curva do rio? Só tranqueira. Então você tem aquela coisa de achar alguém muitas vezes manipulador, e você se entrega por completo, porque você não viu
não acontecer isso na sua vida anteriormente, você fala, agora minha vida vai ser maravilhosa. E de repente você está passando pelo mesmo processo. Porque uma relação de troca, ela tem que ser de ceder de ambas as partes e de oferecer e receber. Quando você vê que isso está sendo tóxico, é hora de sair fora. Não esperar que a coisa piore. Tá? Então, o que a gente faz? A gente trabalha esse lance da vinculação que foi quebrada no consultório, a gente trabalha a vinculação que foi quebrada lá atrás. Por exemplo, pessoas que tiveram traumas, você fala, a gente não consegue trazer o seu trauma de novo e vivenciar lá atrás. Mas a gente pode fazer fortalecer para você amar a vida. Porque a vida é gostosa. Ninguém em sã consciência quer tirar a própria vida. Só quer tirar a própria vida quem está sofrendo com algo, uma situação financeira, por exemplo, um abandono, alguém que maltratou. Então, são situações ou pessoas que fazem a pessoa querer fugir da circunstância. Mas viver em si é muito bom. Todos que estão assistindo, por exemplo, aqui, tem coisas que são gostosas de viver. Um prato favorito, um amor de alguém, um passeio. São coisas que nos trazem satisfação. E aí quando você olha para a vida e fala, é tão gostoso viver, só que quem está desgostoso é porque não está vivenciando, não está lidando bem com essa coisa do desamparo. Tá? O desamparo acontece como? Se nós emprestarmos lá na psicanálise o Winnicott, que fala que tudo começa em casa, a mãe suficientemente boa, que é o termo que ele usa, ela vai apoiar o bebê com aquela segurança que ela dá a sustentação lá, braços e cabecinha e tal, e durante a vida ela faz isso também. A mãe e todos que convivem, a mãe é o simbólico. Mas também ensina a se virar por conta. Ensina essa pessoa a crescer e ser emancipada. Pessoas muito superprotegidas, elas ficam buscando quem a superprotege, e elas pagam preços altos nisso. Pessoas que nem tiveram proteção ou foram agredidas, por qualquer motivo que seja, muitas vezes elas procuram até pessoas que imitam aquela relação que ela passou para tentar corrigir no ato do outro. E isso tudo faz o quê? Como eu falei, situações repetitivas. Esse amparo começa por si mesmo. Antes de pensar no amor do outro, alguém que te dê colo, você tem que se amar, se dar esse colo. E aí você começa a perceber que tem coisas que você pode se encontrar com os outros, tem coisa que não. Mas quando você olha para tudo que nós temos de possibilidades, físicas, mentais, capacidades de relacionamento, e você se torna uma pessoa plena, você percebe assim que além de não precisar de ajuda, porque você se conhece, se cuida, você ajuda os outros também. Mas esses interpéries da vida que a gente muitas vezes toma umas cacetadas e não acredita, entra o psicólogo, a psicóloga, para justamente nos lembrar o quanto que é bom viver. Não é numa sessão apenas, de repente pode ser mais. Só que a pessoa começa a entender assim que ela tem um nome, que ela tem uma identidade, que ela tem algo para deixar aqui até ela partir, que é muito bom. E não achar que tem que partir agora. Eu digo assim para os pacientes que já tentaram ou pensam, né, eu falo assim, a sua presença aqui com a gente é um presente. É tão gostoso ter pessoas no mundo. Quantas pessoas colaboram umas com as outras? Para que ficar pensando em fazer besteira? Porque alguém fez ou deixou de fazer. Tanta gente no mundo para você, sei lá, tanta coisa boa para acontecer. Né? Então a gente trabalha nessa linha de acolhimento, mas além do acolhimento, ensinar a ser forte. Resiliência é muito importante. Envergar e voltar ao seu estado original, porque você tem essa capacidade. Pode falar. Eu digo que é um processo, né, todo o nosso trabalho, porque é algo que foi construído, né? Às vezes a gente vê traumas que são de infância, adolescência, que ajudam a pessoa a ter esse comportamento, né? Então, é um processo a mudança de padrão de comportamento, né? A mudança de padrão de comportamento, eu quero dizer a mudança de hábitos e pensamento. É um processo tudo isso. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui para nós, Marcelo, que sugestão que você daria para as pessoas, o que fazer, quando que você já disse muito isso, mas assim, algo bem específico, bem prático, do que fazer quando alguém próximo dessas pessoas está muito triste e faz esses comentários que você mesmo disse que verbais, de não quero mais viver, você começa a sentir que a pessoa está se isolando, você começa a sentir que está perdendo essa pessoa. O que essa pessoa pode falar? Você disse, então, a questão de ouvir essa pessoa
E como que a gente poderia também ajuda? O que que você sugere nesse sentido? Antes de responder, a Adriana colocou ali, que está nos assistindo, o nome dele é Como Eu Era Antes de Você. É o nome do Como? filme que eu estava comentando. Como Eu Era Antes de Você. O nome do filme que eu comentei que a pessoa está nazi. Como eu era antes de você. Uhum. Bah, voltando à questão lá que você perguntou. Tá. Eu lembro desse filme, eu vi. Eu sei que tinha outros finais. O diretor escolheu o final, fim mesmo dele. Mas tinha outros finais. Mas, enfim, escolhas são escolhas, não é? Você perguntou como nós podemos fazer uma relação de apoio, uma relação de ajuda. Tá? Primeiro, não julgue quem está passando o processo. É como os parentes, as pessoas que estão próximas, né? E Uhum. para tirar essa pessoa do risco e tentar levar para uma psicoterapia, para um trabalho multiprofissional. Quando eu falo assim, não julgue, por exemplo, às vezes a pessoa está numa depressão tão grande que ela está se entregando, por exemplo, para o álcool ou comendo em demasia. É normal as pessoas julgarem. Tem motivo para julgar? Tem, mas não é hora para isso. No outro momento, com a pessoa com capacidade de interpretação do que ela faz com ela mesma, você pode ajudar. Mas esse momento é um momento de apoio, não é de julgar. E como é que a gente apoia? Sabendo ouvir. Então você ouve o máximo que puder, sem cortar a pessoa enquanto está falando, e valida e apoia a pessoa. Eu te entendo, eu compreendo, eu imagino a sua dor. Como eu posso te ajudar? São perguntas que a pessoa olha para você e fala, poxa, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, alguém que me ouve, alguém que se importa comigo. E aí, nós somos seres de relação. Nenhum ser humano, como diz John Dole, é uma ilha cercada em si mesmo. Precisamos uns dos outros. E as pessoas, em geral, são ou agressivas ou indiferentes. Quando você tem alguém que está numa condição assim, que é da sua proximidade, dê um tempo seu, doe esse tempo para ouvir, para apoiar, para mostrar caminhos. E incentive essa pessoa a procurar ajuda, porque a gente tem tido resultados tão legais no consultório, né, Nina? Que você fala assim, pô, é tão gostoso ajudar pessoas, por que não vem mais gente? Tá certo que é nosso ganho profissional, todo mundo tem a sua profissão, mas a nossa é uma profissão que é uma dádiva. Salvar vidas. Tem pacientes que vêm com histórico de doenças físicas e só de você mostrar que ela pode ter um pensamento melhor, um cuidado nesse sentido da alimentação emocional, ela já melhora até fisicamente, ela quer viver mais. Então, se a gente quebrar essa mística, as pessoas entenderem que os psicólogos podem ter essa relação de ajuda e as pessoas convencerem que é legal ir, é o primeiro passo. Então, ouvir, recomendar ajuda, né? Como eu falei, validar, e ensinar as pessoas, para começar, você mesmo praticar positividade e ensinar as pessoas a praticarem positividade também. O que é positividade? Se nós resumimos o dia hoje, temos vários motivos para reclamar, todos nós, mas eu prefiro agradecer. Eu prefiro falar o que tem de positivo. Eu prefiro entender que só o fato da gente respirar e poder estar aqui é um milagre e podemos aproveitar esse presente que é a vida. Então, agradecer sempre. Ensinar a pessoa a pedir perdão quando ela errou. Mesmo que não aceitem o perdão dela, mas ela ter essa coragem de pedir perdão. E se a pessoa aceitar, ótimo, comece uma relação, as pessoas. Se não aceitar, ao menos peça perdão e ore, sei lá o que você faça espiritualmente para essas pessoas, torça para a vida delas. Para quebrar aquele ranço de que você tem algo te prendendo ao passado que está te machucando e você tem que fazer algo contra você para resolver aquilo. Não vai resolver nada. Apenas torça por essas pessoas e puder ajudar melhor ainda. Agora, se tem uma questão que você que tem que perdoar, pratique perdão. Ensinar as pessoas a praticarem perdão. Porque o perdão significa o quê? Ah, eu vou esquecer o que aconteceu? Não, você não precisa esquecer. Mas quando você pratica o perdão, você larga o pescoço. Você deixa de carregar aquela situação com você. Você deixa ir. Então, para aceitar o perdão. Alguém chamando de perdão, a gente pode também trocar por compaixão, né? Compaixão. Pode. Autocompaixão, né? Por si. Ótimo. Excelente termo. Mas assim, praticar perdoar, pedir perdão, mas também praticar perdoar, além de largar o pescoço, você não concorda com o que a pessoa fez, mas dá chances para ela, ou as pessoas em geral, e você não carrega aquela situação de achar que a vida é tão chata que tem que ficar levando aquelas pessoas, os pensamentos, os sentimentos para lá e para cá.
sendo que você acorda, hoje estava um dia lindo, eu estou aqui no litoral do Paraná, estou aqui na praia de Matinhos. O sol estava maravilhoso hoje aqui. E se eu tivesse negativo, por exemplo, sem perdoar alguém que me fez algo, eu olharia para o chão e falaria, nossa, a vida está tão chata. Sendo que eu olho a vida me chamando para viver. Então você ensinar a pessoa a voltar a viver é maravilhoso, sabe? Ensinar ela a perdoar, praticar perdão, praticar positividade, saber ouvir, como eu falei, evitar críticas e cobranças. Uma vez você conversando comigo, lá na época do Cambô ainda, que a gente fazia o treinamento, você me falou bem assim, não sei se você lembra, nenhuma crítica é positiva, Marcelo. Toda crítica é destrutiva. O que pode a crítica é fazer a pessoa crescer pela cacetada que ela levou, mas nem sempre as pessoas estão como é que eu posso dizer assim, preparadas para ouvir a crítica, principalmente no momento de tristeza, sabe? Então evitar criticar, evitar julgar, evitar ficar fazendo cobranças. Não é que você vai concordar com o que a pessoa está fazendo, mas é um momento de apoio. No outro momento que ela estiver mais fortalecida, aí sim, você pode orientá-la melhor nesse sentido. Mas crítica nessa hora de tentativa, de pensamentos, de ações suicidas, jamais. Né? E a questão da gratidão. Ensinar a pessoa a agradecer. Eu vou agradecer o que essa vida está chata? A própria vida. Agradecer as oportunidades que irão surgir. Todo dia a gente tem oportunidades novas, sabe? Todo dia a gente pode pensar o que eu posso fazer de melhor para mim, para o mundo, e com isso eu colher frutos. Porque a negatividade só colhe frutos negativos. Você falou neuroquimicamente falando. Então, essas atitudes nós podemos ter com os demais. São atitudes de socorro que eu falo. A gente presta socorro. Só que as pessoas muitas vezes não têm tempo, não têm paciência para ouvir, não têm paciência de não ficar criticando, não julgar, não conseguem nem elas próprias perdoar, fica até falando, não perdoa mesmo, tem que ter ódio dessa pessoa. Aí piora, sabe? Sendo que atitudes, por exemplo, assim, aumentam cortisol no organismo, e isso faz um desgaste emocional enorme. Você que trabalha com a parte biocorporal, aí, né? Biológica. O cortisol é terrível, é bom para você enfrentamento, para fuga, mas depois é aquela sensação de ressaca. Já quando você pratica amor próprio e amor ao próximo, elogios, abraços, sorrisos, dizer palavras positivas, pensamentos positivos, você se inunda de ocitocina, que é precursor de serotonina, que melhora o seu humor, sabe? Então nós temos que ser esses promotores de bem-estar para as pessoas também. Aí você pode perguntar, mas Marcelo, e quando a gente mesmo não está bem assim? Porque nós próprios, até psicólogos, também passamos isso. Imagina as pessoas, em geral, todos passamos por momentos de como é que fala? Oscilação de humor. Podemos também procurar ajuda, é claro, mas significa o seguinte, tem horas que você tem que fazer um silêncio. Silencia a sua mente, seu corpo, manda embora o pensamento que está te incomodando naquele momento. Quando você puder voltar a pensar nele, volta. E aí, se você não consegue você ajudar a pessoa, procure alguém para ajudar. Porque se você também estiver negativo, e a pessoa também tiver, pode ser dois pensando em suicídio. Isso também é muito perigoso. E você sabe que eu estava lendo uma pesquisa esses dias, que na verdade, como a gente trabalha numa questão, né, que a quântica traz do magnetismo e a questão dos neurônios, quando a gente está com uma baixa energia, não é nem bom atender. Porque como a gente dá muita energia ao nosso cliente, ele vai estar queimando os nossos neurônios também. Então, assim, a gente tem que se cuidar também. Uhum. Eu me cuido muito aí, né? Você também sei que se cuida, né? Mora na praia, vive na praia, absorvendo e recuperando a sua energia na praia. Isso é uma das formas de você também estar se reconectando com você, se reconectando com o seu corpo e se prevenindo desses pensamentos autodestrutivos que causam o suicídio, né? Exato. Assim, todos nós estamos sujeitos a esses pensamentos, mas a prevenção começa por nós, como a gente falou, orientar os outros também. E assim, uma coisa que eu também esqueci de falar, Nina, é grupos de apoio, sabe? Isso. Pode ser grupo, por exemplo, dependentes químicos, pode ser grupos de autoajuda nesse sentido, mas também você pode ter, como eu falei, o pessoal da terceira idade. Eles fazem várias atividades no SESC, é super legal, conta novas amizades. Você pode participar de uma coisa religiosa da sua igreja lá, coisa de ajuda à comunidade. Você pode participar de um grupo de campo.
Quem, por exemplo, adora dançar e iluminações, entra numa escola de dança, não tem vergonha de fazer algo que não faz. A gente tem que ter vergonha, medo de fazer o que faz mal para os outros. Matar, roubar, fazer mal para os outros. O resto você pode fazer, que não é vergonha nenhuma. Sabe? Então, grupos de apoio faz a gente ter essa conexão também. Isso também é importante para ajudar a prevenir. E você perguntou uma coisa, eu não queria fugir da resposta, já te passo a palavra, desculpa. Como que a gente pode também melhorar a nossa saúde mental para nós próprios nos protegermos desses pensamentos e também ensinar os outros a fazer. Mindfulness, que é aquela meditação, você esvaziar a mente, estar num lugar tranquilo, com música ou sem música, escutando a natureza, sei lá. Mindfulness, esvazia a mente. Dá para a gente também trabalhar, lembrar a pessoa ter um bom sono, uma alimentação adequada, saudável, prática de exercícios físicos, o que mais que a gente pode pensar aqui? Ó? Evitar a questão de álcool e drogas, manter uma rotina organizada e, principalmente, evitar pessoas e relações tóxicas. Porque dependendo, você está entrando numa linha de pensamento ali, até programas de TV ou pessoas podem te pôr numa situação de sintonia baixa. Porque você... Perfeito, Marcelo. Muito bem Saia colocado. disso. Saia disso. Vá para coisas que te façam bem. E aí você, podendo ter esse bem, você expande o bem. Eu falo que a gente leva a luz, né? Onde está as sombras. Sim. E tudo isso que você está trazendo vai te ajudando cada vez mais você fazer uma autorregulação corporal e, consequentemente, novas conexões sinápticas e você daí os pensamentos vão melhorando. Queria trazer algo que eu aprendi com a psicologia positiva que você estava trazendo sobre a questão da gratidão, né? Um exercicinho, fica aí a dica para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir, que é o caderno da gratidão que eu aprendi, esse exercício da psicologia positiva, né? Que é algo que você vai fazendo um exercício, faz uma vez por dia, escreve algo que você agradece pelo seu dia. Uma coisa no primeiro dia. Daí no segundo dia você escreve algo que você agradeceu no primeiro dia e mais uma coisa. E assim você vai fazendo. Isso é um exercício que parece simples, mas muitas vezes é bem difícil de ser feito e vai te ajudando a você fazer novas conexões neuronais. Exatamente. A nossa mente, ela tem um lado assim, que a gente usa da linguagem, da interpretação de realidade, que nós entendemos que está tudo conectado da melhor maneira, mas a mente, muitas vezes, ela lê aquilo que você está ou mandando em pensamentos, ou lendo, ou falando, e aquilo reforça. Então, se você é uma pessoa muito de ficar criticando, a sua mente acha que a vida é chata. Já quando você pratica gratidão, só o fato de escrever, você lembra o quanto que é preciosa a vida, o quanto que tem coisas para agradecer. Aí a sua mente vai ler aquilo e falar, puxa, é legal viver. A mente é uma coisa que, eu brinco assim com os pacientes, ou você manda nela, ela manda em você. E a melhor maneira de mandar nela é você alimentá-la com pensamentos bons, positivos. Tá? A prática, por exemplo, do painel de visualização, que a psicologia positiva também ensina. Você coloca num quadro na sua casa umas coisas que você quer fazer, ver, alcançar. Pode ser um bem material, pode ser uma relação, pode ser uma viagem. Só de você olhar para aquilo, pode estar passando um monte de coisa ruim na sua vida, mas você falar, aquilo ali é minha meta. E eu vou alcançar. Nada me abala. Sabe? Então isso você reforça a sua atitude mental positiva e tudo fica legal. São dicas assim que a gente está passando que ajuda as pessoas aqui e ajudará elas a levar essa boa nova para os outros também, claro. Agora eu acho que eu vou abrir um pouquinho para pergunta. Nós temos umas perguntas aqui, Marcelo, para Eu falo uma última coisa para encerrar a fala só. O seguinte, que assim, a gente é da área científica, nós trabalhamos saúde mental na questão de orientações, como eu falei, mas cada um tem fé também. Eu tenho uma fé, eu acredito em Deus, tem outras fés que as pessoas acreditam e tal, mas eu digo assim, a fé, independente do que você proclama, que você acredita, ela também te ajuda muito na atitude mental positiva. Porque você acredita que você é merecedora de algo bom, sabe? E muitas pessoas que estão fora do lance de fé, de acreditar não só em questão espiritual, mas acreditar que a vida é boa, elas começam a praticar automutilação. Não só física, automutilação de existência. Tá? Então eu queria reforçar que fé é uma coisa também que ajuda muito a viver. Era isso. Eu diria que nós somos seres mente, corpo e espírito.
espírito, né? Não importa, mas trazer essa questão espiritual, né? Aham, Muito forte. Não aham. importa o sim. Essa conexão, porque quando a gente está com a nossa questão espiritual abalada, é a nossa conexão, né? Com o mundo também fica abalada, né? Porque Sim. é o nosso espírito. Aham. Mas pode abrir para as perguntas, colocações, fica à vontade. Só que só essa última fala da minha parte. Tá. Você tem mais alguma coisa para colocar? Senão eu vou para as Não. perguntas. Então tá bom, vamos lá. A Gabriela ela coloca assim, né? É comum adolescentes falarem que querem morrer só para zoar, chamar atenção, sem necessariamente querer de fato morrer, né? Ela pergunta se isso é comum. Então, quando a gente fala de adolescente, a preocupação tem que ser redobrada. Hoje, mais ainda, com acesso às redes sociais a qualquer momento, os adolescentes podem ver coisas positivas e negativas. Tem sites, por exemplo, que ensinam a se automutilar, ensinam a se matar. Tá? Então, o que é a adolescência? Aquela passagem do que nós somos dependentes do adulto para tudo, somos criança, para aquela passagem que nós somos totalmente independentes, donos de si, e temos o nosso mundo a nosso favor. Só que na adolescência, além da questão disso, tem a questão hormonal, que fica tudo em ebulição, a mente fica mexida, e o exagero vem junto. Tanto no exagero das paixões, das alegrias, das manias, quanto no exagero das negatividades. Então, uma paixão que um adulto lida de uma forma, um adolescente pode lidar da pior maneira possível. Uma paixão perdida, por exemplo. Uma ideia de que eu não tenho o que eu mereço, pode levar a eu querer me matar. Um adolescente também que vê uma banda de rock que fala que é legal usar uma maconha, sei lá, ou qualquer outra droga, e ela começa a usar outras drogas, ela pode se matar pelas próprias drogas. Então, o exagero faz parte da adolescência. E aí, quando a pergunta fala, às vezes o adolescente brinca para falar, eu nunca levo só na brincadeira, eu coloco como uma possibilidade. Eu não estou falando que vai fazer, mas eu levo a sério. Porque a gente chama isso na psicanálise de xistes, né? São brincadeiras, xiste em espanhol quer dizer brincadeira. Então, o xiste é o inconsciente se manifestando para o consciente através de um recalque, que é o xiste. A brincadeirinha, que escapou ali na brincadeira uma fala que, na verdade, eu estou pensando, mas eu brinquei só para ilustrar. Mas eu já fico com o sinal aceso, amarelo ali, alerta, né? Porque não dá para brincar com isso. Falou, tem que ficar atento, não precisa ficar desesperado. Mas promover vida para esse adolescente. Promover situações de vínculo. Porque as famílias se afastam muito dos adolescentes, porque o adolescente é rebelde naturalmente. Mas você puder tomar um sorvete com seus filhos, se você puder acompanhar eles num evento, não que vai expô-los, né? Que às vezes você vai chegar lá e não gosta da sua presença. Mas do tipo, posso ir junto, posso fazer, vamos fazer tal coisa comigo, fazer esse vínculo ficar fortalecido, por mais que venha a vontade de querer tirar a vida, vai lembrar que família é importante. Que tem pessoas que vão sentir por isso. Tá? Agora, só ouvir e não fazer nada eu acho muito perigoso, para levar só na brincadeira, por exemplo. Porque essa fala já é um pedido de socorro, mesmo que seja zoando, né? Mesmo É em... algo que você tem que ficar atento. O que está acontecendo que tá me trazendo isso? Está querendo tirar a vida, Aham. né? Então, acho importante. A Gabriela falou que tá ok. Ela já foi sanada a dúvida Valeu, dela. Gabriela. Também tem uma outra pergunta assim: alguma recomendação para convencer alguém que vemos que não está bem, mas não aceita fazer terapia? Tem alguma recomendação para ser feita assim? Você vê que a pessoa não está legal, você vê que a pessoa está se isolando, está trazendo os gatilhos, e o que, que dá para que dá para recomendar para ela poder ir fazer uma terapia? Até comentei sobre isso, né? O que, que dá para fazer? Eu sempre digo assim, quando você recomenda terapia para alguém, você próprio gostaria de ser o psicólogo ou a psicóloga dessa pessoa, porque você está querendo ajudá-la. Tá? O que nós profissionais fazemos? A gente tem a linha de ajuda, né, que você acolhe, tenta formar vínculo. Quando o vínculo é formado, você começa a interpretar, apoiar a pessoa, depois você já começa a dar uns puxões de orelha para ela tentar melhorar os comportamentos também.
Você não vai fazer isso enquanto convivendo com a pessoa. Mas o primeiro passo da psicoterapia você pode fazer é ouvi-la, orientá-la, apoiá-la. Mas assim, significa eu concordar com o que ela está fazendo? Não. É você incentivar a fazer coisas legais, é você levar coisas legais até ela. Vou dar um exemplo. A pessoa não quer tirar o lixo de casa. Você vai lá e tira para ela. Ela vai ver o seu gesto como um ato de carinho. Ela vai já ter um olhar para você do tipo, se importa comigo. Aí você faz mais aproximações. Quando ela ceder um pouquinho, você já aí sim sugere novamente a ideia da psicoterapia. Mas convide ela para fazer um passeio, convide ela para desabafar sobre o que ela está sentindo, valide, peça para ela não ter raiva. Então a gente meio que um psicólogo indireto, quando a pessoa está resistente, para ela perceber que, poxa, é tão legal receber a ajuda de alguém, eu vou receber a ajuda do profissional então. Porque normalmente as pessoas ficam resistindo também. Ah, não quer ajuda? Então se lasque, se vire sozinho. Porque também é normal as pessoas ficarem com o saco cheio. É normal. Você incentiva a pessoa a procurar ajuda, você se oferece a ajudar, e ela fica lá brava, triste, se isola. E aí, normalmente, as pessoas não têm paciência. Sendo que a própria agressividade da pessoa, num quadro de depressão, tem a ver com neurastenia. A pessoa muito reclamona, muito agressiva, está neurastênica, ela está num quadro depressivo. Então você tem que tentar mostrar para ela que é gostoso viver, que a sua presença na vida dela é importante. Daí ela tendo você como vínculo, aí sim você pode incentivar a procurar ajuda, do que simplesmente falar, procure ajuda. Tá? Mas é um trabalho difícil. É um trabalho muito difícil. É paciência, é persistência, é discernimento para saber a hora de ajudar, a hora de deixar na boa. Porque às vezes também você quer ajudar e ficar insistindo com a pessoa, ela fica até mais estressada também. Tem tudo isso. Isso, e eu diria também assim, né? Que, como você disse, se você está preocupado com essa pessoa e quer ajudá-la, né? Quer trazer essa ajuda porque está sugerindo uma terapia, às vezes também você estar fazendo essa terapia para você também estar aprendendo recursos dentro de si para poder estar ajudando, porque como a gente estava dizendo, né? Quando a gente está convivendo com alguém que não está bem, essa pessoa vai absorvendo a nossa energia, vai pegando a nossa energia. Então, para você ficar bem, também é muito importante você ir para a psicoterapia para poder ajudá-la, porque senão você também vai ficar sem energia para poder estar trazendo essa ajuda. A relação de ajuda. Trazendo na psicoterapia, você vai também aumentando a sua autoestima, trazendo palavras de afirmação, né? Melhorando o seu relacionamento consigo, né? E assim você também pode também estar ajudando essa pessoa, né? Porque você quer ajudar, né? Sim, sim. Tem que se considerar também o seguinte, quadros mentais de questões cognitivas, às vezes a pessoa não está sabendo interpretar, às vezes você quer convencê-la, mas a racionalidade dela está comprometida, então às vezes é necessário meio que compulsório o negócio. Vou dar um exemplo, dependente químico. A psicose química está instalada ali. Então não está agindo por pensar mais, ela está só por impulso. Aí às vezes é necessário uma conjunção médica ali de fazer uma coisa meio que forçada mesmo. Vamos ter que ir agora. E leva a pessoa para atendimento. É meio agressivo, mas assim você salva vidas também. Entendeu? Porque é o extremo. É o extremo. Vai deixar se matar? Não, você vai tentar ajudar. E daí é o quadro cognitivo que está comprometido. Mas não é só por dependência química. Pode ser uma esquizofrenia, sabe? A pessoa não está agindo por conta, né? E tem quadros também... Desculpa, você ia falar uma coisa? Te cortei. Pode Não, falar. estou te escutando. Eu ia falar que são patologias, né? Que a gente daí está falando de uma extremidade de patologias, né? Mas assim, além do uso indevido de substâncias, que é um quadro que tem uma tendência para a pessoa pensar em ideação suicida, tem outros quadros também que tem que ficar com sinal alerta, que são pessoas que não necessariamente vão fazer de se matar, mas tem uma tendência para devido ao quadro que tem ali. Então, por exemplo, transtornos de humor, depressão, ansiedade muito acelerada, tem que tratar, que pode chegar nessa comorbidade com ideação suicida também. Tá? A gente pode falar também do histórico familiar de suicídio, entre o lance da culpa, a pessoa fica... E também o lance assim, da imitação, ela quer se matar porque alguém tirou a própria vida, mostrando que por imitação
é o melhor a se fazer, sendo que não é. Então, se tem alguém que passou por isso, mas trazer esse tema, é alguém que tem uma tendência, né? A gente fala fatores de risco. Já falei das condições médicas e tal. O que mais posso falar? Comprometimento cognitivo. Muito isolamento social pode levar a pessoa a ter quadro. E o último, acesso a meios letais. Tá? É muito perigoso. Pessoas que têm já um transtorno de humor, têm acesso a meios letais, ela pode ter um momento ali que ela simplesmente faça. Uma coisa super importante também. A pessoa, ela pode ter uma resposta a um fator estressor identificável. Depressão, por exemplo, é uma coisa identificável que é um fator estressor que pode levar à depressão, pode levar ao suicídio. Mas também pode ser uma coisa de baixa tolerância à frustração. Então ela tem aquele gatilho assim, um ato impulsivo em resposta a um gesto de alguém. Já teve casos que eu vi que a pessoa não concordou com uma separação, tinha lá o acesso à arma de fogo, que no caso, como a gente fala, né, acesso a armas letais, e matou quem estava deixando e se matou também. Então, esses quadros têm que ser percebidos, fatores de risco, e aí tentar alguma maneira de evitar que isso aconteça, tentando deixar armas não próximas, tentando levar essa pessoa ao tratamento dessas outras patologias que ela tem, psicopatologias, tentar verificar como que ela lida com frustração, pessoas muito explosivas, por exemplo, pessoas bipolares, né? O humor delas oscila pra caramba. Enquanto que nós temos nossos momentos assim de estresse, de raiva, que nós passamos mesmo, aí identificamos, já mudamos, ou de euforia, tem pessoas que você fala, poxa, essa pessoa estava tão mal, agora ela está tão bem, que é o quadro de mania da bipolaridade, fica lá tal. De repente ela cai numa de tristeza, de raiva, e aí fica naquele quadro por um tempo também e fica oscilando. Se você tem alguém com essa sintomatologia, passou da hora de levar para um tratamento. Nem que seja medicamentoso. Porque isso é um pulinho para ela fazer besteira. Sabe? Então, fatores de risco têm que ser considerados também. É um trabalho multiprofissional, né? Onde entra vários profissionais juntos, né? Tem mais uma pergunta aqui, uma constatação. Meu filho tem transtorno de personalidade e toma remédio controlado. Eu fiz exatamente isso que vocês estão falando. Como eu já estava no limite, resolvi buscar ajuda para mim também. Com certeza. Foi o que você falou, Nina. É isso mesmo. Tem que buscar. Isso mesmo, para dar conta de você dar conta, você precisa, porque você começa a entrar em um ciclo vicioso, né? Essa pessoa começa a matar os seus neurônios. Exatamente. Essa é minha cliente, ó. Essa é veio buscar ajuda e está comigo, minha cliente. Ok. Seja bem-vinda. Obrigada por estar nos escutando a gente. Obrigado mesmo. Presença. Ok. Marcelo, então aí para a gente encerrar, eu perdi a noção do tempo aqui, eu não sei, eu tô sem relógio, não consigo ver no celular o horário. Eu não Nos empolgamos. Nos empolgamos no assunto aí. Pois é, eu não sei que horas são. Mas para a gente fechar, né, e trazendo, se alguém mais tiver perguntas, podem ir fazendo, tá? Mas para a gente ir fechando, eu queria que você deixasse também aí uma palavra, né? Algo mais que você traga sobre essa questão do suicídio, sobre a prevenção, né? Que a gente tem que começar a trabalhar em prevenir, né? Então, o que a gente está trazendo aqui? Muito da prevenção também eu acho muito importante. Como eu digo, primeira coisa, tem que dormir bem, gente. Não tem como, o sono é autorregulador. É verdade isso. Você fica estressado, né? Senão a pessoa fica estressada, fisicamente falando, fica estressada. Tem. O sono tem que ser. O sono é autorregulador. Ali escreveu, 1h30 de live. Nem vimos passar, 1h30 de live. Nem vimos passar, porque foi um bate-papo muito bom e esclarecedor. Ok. 1h30, Marcelo. 1 hora. 1h. Ok, mas foi rápido. Mas tá bom. Você perguntou assim, o que a gente pode falar? Oi? Não, você estava perguntando o que é uma palavra final, né? Pode concluir. Isso, eu queria dizer assim, que é muito importante,
né? A gente se atentar ao sono, né? Porque o sono é algo muito reparador do corpo. Com sono a gente não come bem. A gente não faz absoluto. O nosso corpo precisa dessa autorregulação, né? Nem não vai fazer nada sem dormir bem. Então é importante. A primeira coisa no tratamento da psicoterapia, no meu caso, a primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente é: você dorme bem e você pratica atividade física? E como você se alimenta, né? Então, assim, é algo básico, mas que é uma mudança de padrão de comportamento que vocês já podem estar colocando nos hábitos de vocês. Beber bastante água, né? Comer frutas, comer alimentos saudáveis que vêm da terra, né? Aí ficam essas minhas dicas e eu queria também saber de você, o que você traz também de dica para o pessoal aí. Eu primeiro quero agradecer pelo convite e ter uma gratidão anterior a essa. Porque assim, a Nina, pessoal, ela é uma das pessoas que me acolheram no Paraná no começo do meu desempenho profissional. Eu era de São Paulo, vim aqui praticamente começando do zero. Eu praticava essa minha profissão lá e aqui eu comecei. E ela é uma excelente profissional de recursos humanos, trabalhei com ela ali no Hotel Camboa, né? E nós tivemos a oportunidade de trabalhar muitas vidas. Lembro até que ela falou um dia assim: esse senhor você não vai conseguir mexer porque ele é bem casca grossa. E nós conseguimos, né, Nina? Então, assim, eu sou muito grato, tá? Porque você confiou no meu profissionalismo e eu acredito que entreguei alguma coisa. E eu sou muito feliz de saber que a Nina, ela tinha um sonho de trabalhar com essa parte clínica e ela foi adiante e hoje é uma das profissionais mais respeitadas, mais procuradas. Te dou meus parabéns, porque você tem muito amor no que faz. Eu sei que você tem feito mudança de melhoria de vida para muita gente também. Então, gratidão pelo convite, gratidão por tudo, tá? E gratidão ao pessoal, e gratidão ao pessoal que está aqui também assistindo a nós, porque isso também é uma doação do tempo deles. E, como eu falo, a gente está aqui promovendo um trabalho de um assunto que é bem delicado, mas a gente procurou falar mais de vida do que de morte. Isso. Então, nós mostramos gatilhos, potenciais fatores de risco, como a gente identifica as pessoas, como identificar em nós mesmos, mas também falamos de saúde mental, a promoção em nós próprios, que é a inteligência emocional, e essa promoção de saúde mental para os outros. E acredito que tudo que a gente falou, tem bastante dicas que foram dadas, mas o alimento que passa, você falou do alimento físico, vou falar do alimento emocional. É o quê? Você olhar para a vida e falar assim: eu agradeço a Deus, né? Mas quem quiser agradecer ao universo, o que for. A gratidão pela vida, que é um milagre. A gratidão por poder servir, que o Cristo nos ensinou muito bem isso. A felicidade está no servir, porque um serve o outro, e nós temos essa coisa chamada coletividade. A ideia de você promover saúde mental para si e para os outros passa pelo quê? Alimentar a sua mente com coisas positivas, como eu falei, com a ideia de que você pode fazer a diferença na sua vida e na dos outros, começando pela sua casa. Então, se você está de mal com alguém, vai lá e pratique perdão. Se faz tempo que você não diz que ama, vai lá e diz eu te amo. Se faz tempo que não abraça, vai lá e abraça. A hora é agora, não é amanhã. Não é o que passou e nem o que virá. O que passou a gente aprende, não fica lá remoendo, senão fica na depressão. O que virá, você não fica na ansiedade, vai dar certo, não vai sair da pior forma. Não. Vamos planejar para dar tudo certo e vamos passo a passo. Se der alguma coisa errada, a gente corrige a rota. Mas o que a gente tem que viver é o agora, sem estresse. Porque o agora muito acelerado também vira estresse. Um agora com calma, com sabedoria. E esse agora chama presente, que é o que a gente fala. O nome já é um presente. Então a vida é um presente, o agora é um presente. E faça de tudo que a sua vida, tudo que você puder na sua vida para o seu bem-estar e pratique esse bem-estar para os outros. Aí entra o lance da escolha. Se os outros vão acolher ou não a sua disponibilidade, é deles. Mas faça o melhor possível, porque, como diz o Stephen Covey, que foi até um livro que você mesmo me emprestou, lembra? Os 7 hábitos das pessoas eficazes, e tinha o 8º hábito, tinha um DVDzinho lá que falava assim: qual o legado que você quer deixar para a humanidade quando você partir? Eu quero deixar muita coisa boa. Eu espero que todos aqui também queiram, né? Então, alimento espiritual, alimento emocional, alimento físico e, principalmente, levar esse alimento para os outros. Você estando bem, você leva a luz para os outros também. Então, isso que eu queria dizer.
Muito obrigada, Marcelo, Obrigado também. por você ter aceitado o convite. Vamos pensar em uma outra. Já estou pensando aqui em uma próxima live aí, depois eu te mando a minha Vambora. ideia. E ok, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado Vai ficar pela gravada a presença. live aqui. Quem não pôde assistir ou quem teve que sair. Depois, né? E é isso aí, então. Espero que a gente tenha ajudado e contribuído com um pouco mais Obrigado de também. informação a todos vocês. E até uma próxima, então. Até uma próxima. Obrigado, Lina. Obrigado, pessoal.